Boa Boa noite. noite. Tá me Tô ouvindo? ouvindo bem. Que bom, que bom. E aí, como é que foi o dia? Foi bem. Ah, Sempre na que que bom. bom. Ah, certo. Então vamos fazer as nossas Vamos. apresentações. Eu estou falando aqui com Michele Cordeiro, né? Ela é arquiteta e urbanista. Ela é graduada pela Unifax, né? E atualmente ela mora em Braga, Sim, Portugal. Cidade linda. maravilhosa. E hoje ela é agente imobiliária da Remax, Sim, não é isso? sim, isso mesmo. Né? A Remax é uma empresa multinacional, né, Sim. com sedes em vários países e trabalha com essa questão de financiamento de imóveis, né? Então, eu estive conversando com ela e ela me convenceu, né, de que é melhor você comprar um imóvel do que você arrendar um imóvel em Portugal, Uhum. né? Então, É, eu gostaria de que ela falasse mais sobre isso, né? Que ela desse as boas-vindas, boa noite ao nosso público, né? E que tocasse nesse assunto, né? Para que a gente possa mostrar para as pessoas a diferença do financiamento que acontece no Brasil e o financiamento que acontece em outros países. Com uhum. você, Michele. Eu agradeço a oportunidade, né, de estar falando um pouquinho, porque nem todos têm essa informação, que a gente, nós, assim, o estrangeiro atualmente pode fazer, iniciar o financiamento, aderiam ao financiamento de imóveis, mesmo morando ainda no seu país de origem. Isso não só se estende ao brasileiro, né? Mas é outras nacionalidades também, né? Os não europeus. Então, eu não posso falar muito comparando o financiamento do Brasil com Portugal, né? Eu estou mais atenta ao cenário que acontece aqui na Europa e em especial em Portugal. Então, normalmente a gente aconselha que quem tem, obviamente, condições, compre o imóvel em vez de arrendar. Porque os arrendamentos estão muito altos, né? Como é sabido. Quem está se envolvendo com essa parte de imigração tem esse conhecimento. Está cada dia mais caro, né? E isso é interessante para quem tem imóvel, certo? Mas para a gente que tem que, enfim, pagar, não é tão interessante. Então, pensando na pessoa que precisa do imóvel para morar, você conseguindo comprar o seu imóvel com a parcela, um sinal, né? Tem que ter a parcela inicial. Você consegue praticamente pagar o valor de um arrendamento a nível e no final o imóvel é seu, né? Ao longo dos anos você vai pagando e você depois fica com esse imóvel. Isso para quem vai morar. Para quem vai investir também é muito interessante, porque o cenário, né? Os aluguéis estão cada dia mais alto e os arrendamentos, né? Que aqui não chama aluguel, os arrendamentos, e com isso você também consegue aumentar o seu patrimônio, né? Adquirir um imóvel na Europa e aumentando o seu patrimônio e ao mesmo tempo esse próprio imóvel vai se pagar, né? Sozinho, porque você não consegue deixar o imóvel parado sem desalugado, né? Esse cenário aqui não existe. Como eu também tenho um pouco de experiência com alguns imóveis que entram na agência para arrendamento, o que acontece, a realidade é essa. O senhorio, né, que aqui o dono do imóvel chama o senhorio, ele escolhe a quem ele vai alugar. Então, a realidade é bem nessa. Então, ele tem várias propostas, você faz uma cartinha mesmo para expondo, né, porque você quer ficar com aquele imóvel, quer alugar a ele, e no final é aberto várias propostas e ele escolhe o Tão perfil. romântico isso, hein? Então mesmo. Então, assim, adquirir um imóvel eu acho que é muito vantajoso, né? Seja o perfil mais investidor, voltando a falar, ou aquela pessoa que
vai para poder fugir dos arrendamentos. Uhum. Certo. Eu gostaria de pedir desculpa, né, perdão aí para as pessoas que estão assistindo, porque eu tive uma audiência de custódia aqui em Mar Grande, 10 horas, estava marcado. E atrasou, fui terminar 3 horas. Ah, Agora estou chegando, o ferryboat está acabando de chegar agora em Salvador, né? Mas vai dar para a gente fazer a nossa live, sim. né? Tranquilo, só peço desculpa, né? Para as pessoas que estão nos assistindo. E se tiverem alguma pergunta, podem fazer É. que nós iremos responder, né? A Vamos primeira pergunta que eu vou fazer. Hã? vamos tentar responder. Certo. A primeira pergunta: Certo. vocês trabalham na Europa toda ou só em Portugal? A Remax é uma franquia, né, americana e que hoje está no mundo todo, inclusive e principalmente na Europa. É uma marca extremamente forte na Europa, só que são agências independentes. Então, hoje, eu falo da agência em que eu estou ligada, né, a franquia Remax Match, ela tem imóveis no mundo todo. Então, eu acredito que as outras franquias têm esse mesmo perfil. Então, a gente Uhum. pode sim fazer a intermediação em toda a Europa, né? Que seria o nosso limite, seria a Europa, sem dúvida. Certo. Então, você de Braga, você consegue Sim, fazer sim, sim. essa gestão Sim, sim, de... com certeza. Ok. Temos diretores e tal, pessoas que podem atender qualquer país dentro da Europa. Sem Uhum. Certo. Aí você falou da viabilidade, né, de se fazer um financiamento, Sim, né? E muitas vezes ele fica com a parcela mais barata do que o sim, arrendamento, né? E que precisa se dar uma entrada, sim, né? sempre Geralmente essa entrada, né, fica em torno de quantos por cento do valor do imóvel? existe uma média, é de acordo com, né, o país, né, da pessoa. Se você for português, você consegue financiar até 90%. O que é que se fala do cidadão estrangeiro? Entre 20% e 30%. Tá? Pode entre 20% e 30%. 10% a não ser que você tenha dupla nacionalidade, enfim. Mas, em geral, é entre 20% e 30%. Você tem que Certo. ter de valor de sinal, né? Para dar entrada. Uhum. E Certo. os outros 70% ou 80% você tem aí você pode, né, financiar. Você tem não, você pode financiar, né? Mas isso Certo. antes disso tem que avaliar a capacidade financeira desse, eles chamam de taxa de esforço, né? Taxa É, de esforço. era isso era isso que eu ia te perguntar, né? Porque a pessoa não mora em Portugal, É. né? A pessoa não tem renda em Portugal. Uhum. A pessoa mora em outro país, no caso aqui Sim, no nosso exemplo aqui no Brasil, né? sim. É, como é que é feita essa avaliação, levando-se em consideração o quê? A renda da pessoa, os bens da pessoa, como que é feita isso? Sim, a renda sem dúvida. A renda é os rendimentos, né? Se você tem salário, seria os seus contra-cheques. Se você é empresário, enfim, de acordo com o seu perfil, você vai apresentar os seus rendimentos. Agora, esses rendimentos têm que estar devidamente declarados, né? Não adianta, né? Na nossa cultura, a gente não costuma declarar tudo. Então, aí, nessa hora que acontece né? Enfim, pode acontecer de você não ter o seu crédito aprovado porque você não demonstrou ao banco que você tem capacidade financeira. Não é que de fato você não tenha, mas ele precisa isso estar demonstrado, oficializado. Tá? Ou então você ter um crédito menor do que Sim, você você teria se tivesse. exatamente. Porque o banco, ele, né? Quanto menor o risco, né? Em tese, você apresentar menos risco para o banco, quanto maior o seu aporte, né? Mais seguro vai ser esse crédito para eles, e então eles com certeza vão ser menos, vão avaliar de outra forma o
teu crédito. Se você for dar 50%, óbvio que a questão da capacidade financeira já vai estar muito mais fácil, né, de ser alcançada, sem dúvida. Certo. E esse processo burocrático, aqui no Brasil é bem complicado, né? Você conseguir um financiamento. Uhum. Eu, há 10 anos atrás, financiei e até o meu humor mudou, porque é cada coisa que se perde que, meu Deus, né? E aí, como que é o processo? O processo é muito burocrático, Não, né? não, Não não é é? burocrático. Não, bem pelo contrário. Existe análise de crédito que é dado o feedback até em 48 horas. Isso depende muito do banco, né? Essa avaliação é banco a banco. E os documentos são os básicos. A gente tem que seria o CPF daqui, que é o NIF. Você tem que ter o NIF, é um documento para qualquer tipo de transação financeira, como aí no Brasil também, né? Também não é um documento muito complicado de se conseguir. E você estando no Brasil, porque tem duas situações, você estando no Brasil e você já residindo aí. Se você estando no Brasil, é o seu passaporte, que é seu documento de identificação, tá? Certo. Até porque você vai apresentar todos os seus rendimentos do Brasil, né? Imposto de renda, enfim, como se você estivesse no Brasil tentando adquirir um imóvel fora do, né? No caso aí, aqui em Portugal. Então, basicamente, é o NIF, comprovante, seu passaporte. NIF é um documento local, o passaporte é seu, né? Brasileiro. E os rendimentos, contra-cheques ou comprovante de rendimento em geral. Imposto de renda, principalmente. Esse imposto de renda que é o que mais, para eles, é o que mais funciona como comprovativo de que você tem capacidade financeira para assumir aquela prestação, aquele financiamento, sem dúvida. Agora, essa avaliação, ela é feita pela sua empresa ou pelo banco? Ela é feita pela. É assim, você pode ir diretamente para o banco, mas o que acontece? Você vai em banco, para avaliar e tentar ser, vamos dizer assim, se qualificar, né? Para pedir um financiamento. Como é no Brasil, acho que acontece muito isso. Você vai para. Você é cliente do Bradesco. Você entra no Bradesco e tenta é, né, conseguir o financiamento por aquele banco que você é correntista. Ou, né, nós brasileiros vamos muito para a Caixa Econômica, porque sabemos que é um banco, né, que tem taxas interessantes, linhas de crédito e tal. Aqui você pode recorrer a uma agência, um agente imobiliário, que normalmente eles, na minha agência pelo menos, tem um setor jurídico financeiro que está qualificado para fazer essa avaliação. E qual é a vantagem? Você entrando por uma agência e por esse agente, ele vai lançar teus dados e buscar, né, a aprovação do teu perfil para toda a rede bancária. Então, você não vai ficar perdendo tempo, né? Tentando aquele banco, o banco pede um prazo para avaliar e vai e volta documento. Não. O setor jurídico, financeiro, no caso da nossa agência, ele vai fazer essa busca por todos os bancos, apresentar o teu perfil e tentar, né? Obviamente que tem coisas aqui que a gente não consegue mensurar antes de avaliar o teu perfil. Então, ele vai tentar ao máximo, né, de forma para aprovar o teu financiamento, né, te qualificar, né, financeiramente. Certo. Aí, digamos que eu tive a minha qualificação, né, aprovada. Mas só que eu moro no Brasil, ainda estou no Brasil. O que acontece? Hum, Como eu não entendi. Olha, eu tive a minha qualificação, ok. O banco deu ok, certo? Fui liberado. Eu já sei quanto é que eu devo dar de entrada, né? É, e para mim ver essa questão do imóvel, vocês vão passar para mim uma relação de imóveis? Como é que vai Não, ser? aí o segundo passo é exatamente esse. Você, depois de qualificar, busca do imóvel, tá? Que melhor se adequa ao seu.
certo? Você conseguiu perceber? Certo. Mas Pronto, aí, aí você aí consegue teve pagar um imóvel de 150 mil. Mas você sabe que você tem que dar os 30%. Então, você vai buscar um imóvel de 150 mil, sabendo que você tem o 30% é dos seus capitais próprios, vamos dizer assim. certo. Sim, mas aí eu tive a minha, digamos, proposta aceita, certo? Eu tenho os meus Sim, 30% de sim. entrada, certo? Eu tenho o imóvel que já foi escolhido, Ah, certo? Mas isso só que eu é. ainda continuo no Brasil. Sim. Mas só que eu continuo no Brasil. E aí, como é que isso acontece? Aí você tem que realmente ter um procurador para fazer toda a parte, representar aqui, para fazer a parte de assinatura, de escritura. E isso aí é o dia a dia, tá? Não é uma coisa assim. Está sendo o dia a dia atualmente das agências, né? Posso falar pela Remax, mas que é a que eu estou mais lidando, é o dia a dia. Você tem um representante, você conhece o imóvel também por vídeo, né? Hoje você faz Ah, videochamadas e vai apresentar e tem que confiar nesse agente, né? No sentido de ser os seus olhos, né? E depois um representante também. Por isso agora esse empresa, porque na representante. realidade você depois, em certo momento, você está lidando com a empresa, né? E aí, essa empresa está apta a assumir, que é uma pessoa jurídica, né? Te representar. Aí não Agora, é. agora, agora esse representante ele vai ter poderes também para assinar o financiamento? Sim, sim, vai ter o poder de financiamento. Você vai dar uma procuração. Vai dar uma procuração. Hum. Quando você tinha me dito, eu pensei que Ah, ele só teria o poder olhar o imóvel, né? Verificar se estava nos conformes, conforme as fotos que foram enviadas, algumas coisas assim, sim, mas eu pensei que ele não tivesse o poder também de mas acionar o você vai financiamento. passar para o consultor. Tipo, eu sou sua consultora. Depois, nessa fase seria com a empresa. Com a empresa, entendeu? Já Hum. seria com a empresa, entre empresas. Não seria entre pessoa física, agente Michele. Seria a empresa que estaria juridicamente responsável por essa parte. Você que passaria essa representação. Mas se você tiver um escritório, né, de alguém aqui, enfim, que pode também ser seu representante. O intuito sempre é facilitar. Mas se você tiver um outro representante, às vezes até algum parente seu já está aqui há mais tempo, ele pode estar entrando com essa parte aí de assinar a mesma documentação. Certo. E, e tem muitos brasileiros que estão adquirindo imóvel em Portugal? Sim, sim, por uma causa. Exatamente por ver essa vantagem de você já não entrar pagando um valor de um aluguel que você depois não vai ter, né? Um valor que não é, são valores, né, altos e no entanto você não vai estar tendo esse, essa desvantagem, né, de estar pagando para terceiros, né? Você vai já estar adquirindo um imóvel, porque pense que tem vários perfis que vêm para cá, né? Tem pessoas que é aposentada, que já tem um patrimônio ou tem uma reserva e vale a pena, pensa que vale a pena investir essa reserva, né? Afinal, tem um objetivo maior que é viver, né, de forma o mais tranquila possível aqui e nada melhor do que você já começar sem estar tendo uma despesa que não vai se reverter em nada a seu favor, né? Então você vai faz aquele aporte financeiro inicial, seja 20 mil euros, enfim, se for o caso, né? Um imóvel mais médio.
Você investe num imóvel próprio e depois continua a pagar, porque de qualquer forma você ia pagar um arrendamento. Então você vai passar a pagar uma prestação, não um arrendamento. Né? Eu ia fazer essa pergunta sobre o perfil do Aham. brasileiro que compra imóvel, né? Porque a gente, quando pensa, né? Antes de ter essa conversa, aquela conversa que eu tive contigo, eu tinha outro pensamento, Uhum. né? Eu pensava que os valores eram em reais, né? E pelo que você mostrou, não Não. são, né? A exigência era muito grande, né? E também ficou comprovado de que não é assim tão Não. grande, né? E que não teria também tanta facilidade em virtude de não ter uma comprovação de renda no país, né? Sim. Então, essa possibilidade estava totalmente descartada para mim em virtude dessas questões, né? Que você conseguiu, em menos de 10 minutos, me mostrar que não é bem assim, dessa forma como eu estava vendo. É mais fácil até Alô? no Brasil conseguir. Porque no momento que você está aqui, você tem que fazer, tem documentações que você precisa já ser daqui. Não é exigido alguns documentos que você estando aqui já passa a ser exigido. Porque é autorização de residência, né? Se você está aqui, o banco vai terminar te pedindo um documento para você mostrar que você está aqui de forma legal. E o documento para isso é autorização de residência. E às vezes é uma dificuldade que você pode vir a ter depois que chega aqui, né? Ou não. Mas, enfim, normalmente existe um tempo para você conseguir alguns documentos. Enquanto que você estando no Brasil, você está respaldado quanto a essas exigências. Eles não podem te exigir até porque você não reside cá, né? Então é uma Mas vantagem. aí, voltando para essa questão do perfil Uhum, do uhum, comprador de imóveis em Portugal, é um perfil mais uhum. empresarial, de investimento, ou para morada e de profissionais que trabalham, digamos, aqui no Brasil pela CLT? Eu acredito que seja mais o empresário, né? O empresário, eu acredito que também bastante o aposentado, né? A pessoa que quer, que já trabalhou e quer vir, né? Passar a sua aposentadoria aqui. Por isso, eles também, né? É um perfil interessante para o país, porque vai trazer também o seu rendimento para cá, né? Estou falando de uma forma geral, né? Ele vai trazer o salário dele, vai vir para cá. Sim, tem muito mais, né, com esse perfil. Tem também pessoas que, né, construíram um patrimônio e, obviamente, vão usar todo esse comprovativo, essa capacidade financeira que tem como provar no Brasil, né? Mesmo que chegando aqui, provavelmente vão, né, vão se desvincular né, dessas rendas aí, né, do que eles trabalhavam, né? Vão buscar uma nova oportunidade aqui. Mas, de qualquer forma, usaram isso como uma ponte para chegar cá, né? Também tem que é interessante. Que comprovar que tem que E comprovar quando tudo. você já vai e quando você já vai com um imóvel já garantido, já tem 90% dos problemas Sim, sim, resolvidos, né? sem dúvida. Né? Acontece, Então, eu tem acho imóveis, né, no Brasil para fazer dar para poder ter essa capacidade de dar o valor inicial, o sinal, né, a entrada. Então, é, realmente são muitos os perfis. E aí já tá chegando, que tá não, eu vou parar dirigindo.
aqui, eu vou parar aqui para falar. Sim, existe a possibilidade da gente dar algo como garantia além do imóvel? Algo como assim? Ah, tá, Digamos. um patrimônio. Isso pode contar também, você pode agregar também no desenvolvimento desse perfil, né, para melhor, né, te qualificar, você pode acrescentar, sim, claro, é importante. Foi um prazer Prazer falar foi contigo, meu. certo? Foi Então, muito bom, muito esclarecedor para mim. Eu acredito que também para o público, que bom. né? Foi e vai ser esclarecedor, porque a gente vai colocar essa live lá no nosso canal, lá Bom, no YouTube, né? E nós vamos passar também na SPTV, né? certo. É, e aí vai ser mais uma oportunidade da gente estar Que divulgando bom. isso, né? E o nosso objetivo, o meu objetivo é ajudar brasileiros a irem para a Europa. Pronto, O estou seu aqui à disposição, também objetivo é esse. É é isso. a mesma O seu, visão. né? Então, se casam, né? Os objetivos, né? Então, estamos, né? Fazendo uma boa causa e fazendo o nosso trabalho, né? Sem Então, eu dúvida. te agradeço muito pela Obrigada. disponibilidade, Eu que né? agradeço. Pelos teus Eu que agradeço. esclarecimentos, Espero ter pelas ajudado. indicações, né? Que bom. E precisando, estamos aqui. Agora passa o teu contato, né? Como é que, se alguém te interessar, como é que faz para entrar em contato com a Remix Braga, né? Para falar com Michele? É, eu tenho o Instagram, que é Michele Cordeiro Remax 2023, tudo junto. Michele Cordeiro Remax 2023. Sem Aí lá tem, certo, aí lá tem todos os meios de contato tem todos os meus contigo, né? contatos, telefones, link direto para o WhatsApp e alguns imóveis que estou sempre publicando e sempre apresentando alguns produtos da Remax, né, da MET, lá no perfil. E Tá bom. estou à disposição. Ok. Obrigada. Eu sei que aí já está quase meia-noite, né? Tá bem tarde. Pense meia-noite, mas já está bastante tarde. E amanhã é Os dia horários. de trabalhar de Sim, novo, sim. viu? Sempre. Muito Obrigada. obrigado, uma boa noite e fica com Deus. Obrigado, Gelson. Um abraço.